Cristo vem, Cristo vem, Cristo vem, Cristo vem. Glórias a Deus. Salve o povo de Deus do nosso Senhor. Amém. Estive muito alegre estar aqui nessa noite, para junto meditarmos na santa palavra de Deus. Foi uma firme chegar aqui, que a empresa liberou a gente um pouco tarde. Glórias a Deus, mas graças a Deus que eles não tiveram paciência pela nossa chegada aqui neste lugar. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Não, aquele ali que é o pentecostal ali, para fazer o barulho aqui. Aqui também, esse aqui é silencioso, então fica ligado. Aquele ali, se puder desligar ele um pouco. Abra sua Bíblia no livro de Judas, próximo de Apocalipse. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Livro de Judas. Glórias a Deus. Estamos vivendo tempos muito difíceis, conforme a irmã estava falando aí. Temos que ficar ligados, porque de repente pode ser o nosso último culto e a gente não sabe. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Judas, fica do lado do Apocalipse. Judas é vizinho de João aqui na Bíblia. Um é vizinho do outro. Judas fica do lado do Apocalipse. Você for para o Apocalipse, você vai virar e você vai ver logo Judas. Glórias a Deus. Glórias a Deus, glórias a Jesus, glórias ao Espírito Santo de Deus. Estamos aqui hoje na Igreja Evangélica Assembleia de Deus Belém, onde o pastor dirigente, o pastor Elcio Paulino, junto com as irmãs abençoadas que ficam na direção aqui, missionária Marlene e missionária, esqueci o nome, Luci, glórias a Deus. E junto também com a missionária Lisete, e junto com a missionária Rafaela e o povo do Reino dos Céus. Glórias a Deus. Vamos então a leitura da palavra do Senhor. Judas, capítulo 1, do versículo 3 o 19. A leitura vai ser um pouco extensa, mas se faz a necessidade para essa leitura, para que nós não venhamos a desanimar, porque não é vão trabalhar no Senhor. Antes tem uma recompensa. Estamos transmitindo ali, fazendo um registro por 2 câmeras. Uma está ao vivo pelas redes sociais, onde tem quase 4.000 pessoas nos assistindo nesse momento. E aqui a câmera paralela à outra, que vai ser a edição que vai direto para o canal no YouTube. Glórias a Deus. Amados, procurando escrever com diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade de escrever os exortados a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem de dissolução a graça de Deus e negam a Deus o único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Não quero lembrar, mas quero lembrar-vos que como que já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo o povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, os reservou na escuridão em prisões eternas no juízo daquele grande dia, assim como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles indo após outra carne, foram postos, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Contudo também, estes semelhantemente prometido contaminaram a sua carne e rejeitaram no mensal de vitupério as autoridades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar a palavra de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda.
Este, porém, dizem mal do que não sabe, naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do treino de Balaão e pereceram na contradição de Corá. Estes são os manchas de vossas vestes, de toda caridade, branqueando e convosco, apacentando a si mesmo, sem temor, como nuvens sem água, levado pelo vento de uma parte para a outra. São como árvores murcha e frutífera, duas vezes morta, deserrada, agarrada, outras impetuosas do mar, que espumam suas mesmas abominações, estrelas errantes, os quais está eternamente reservado à negritude das trevas. E deste também profetizou Enoque o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para este juízo contra todos condenar, dentre ele todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, por duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores queixosos da sua sorte, andando segundo a sua própria consciência, e cujo boca dizem com muito arrogante, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que nos foram ditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, aos quais nos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias consciências. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito do Senhor. Glórias a Deus. Vamos repetir o versículo. Glórias a Jesus. O versículo 4, que diz assim: porque se, versículo 4, porque se alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissoluções a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Novamente, todo mundo no sua palavra, vamos repetir: porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que se convertem em dissoluções a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Você não pode se sentar. A Rafaela também, se quiser se sentar, pode se sentar. Se você vai começar em pé, e depois em casa quem vai pagar o preço sou eu. Eu tenho que deixar você o tempo todo em pé aí, com essa transmissão ao vivo. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos meditar no que Deus quer falar conosco aqui hoje, meu pastor Elcio. Glórias a Deus. O que a palavra do Senhor ela quer nos orientar, nos mostrar e nos advertir? É que nós devemos vigiar 24 horas por dia, ou mais, 48 horas por dia. Nós estamos vivendo os últimos dias da Igreja de Cristo. E nesses últimos dias da Igreja de Cristo, se nós não tivermos apercebidos, atentos, vigilantes, nós vamos acabar colocando a mão onde não é para colocar e pegando o vento que não é para pegar. O que eu quero dizer com isso? É que o apóstolo Judas, glórias a Deus, ou obreiro, ou evangelista, glórias a Deus, aqui não diz o seu cargo, mas eu acredito que ele foi também vocacionado para apóstolo, glórias a Deus. Ele tão somente teve a preocupação em escrever esta carta para a igreja, glórias a Deus, para que a igreja viesse a entender e a compreender que os dias naquele período, se naquele período já estava difícil, imagine agora. Ele tão somente já faz a abertura, amados, procurando escrever com diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever a exortar a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Se ele teve a necessidade de escrever, anunciar e alertar a igreja aos quais essa carta chegou, ele tão somente ele começou a observar que coisas estranhas estavam acontecendo dentro das igrejas. Pessoas que estavam vivendo de aparência, pessoas que não queriam mais buscar as
olha, glórias a Deus, estou brincando, vou terminar, calma aí. Mas vamos lá, versículo 4, olha só como é que são as coisas. Porque se introduziram alguns, aí ele viu, o apóstolo Judas viu, o pastor Elson viu, as missionárias que estão aqui viu, glórias a Deus. Porque se introduziram alguns que já antes estava escrito, versículo 4, para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus único e dominador e Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Eles estão aqui, se introduzem em nosso meio, começam a observar as coisas, glórias a Deus, e depois começam a difamar. Glórias a Jesus. Por isso que nós temos que estar atentos, irmãos. Por isso que nós temos que estar atentos, irmãs. Se chegar a nossa hora, vai chegar e pronto, acabou. Agora, se não chegou, não vamos partir dessa vida para outra. Enquanto não chegou a hora. Mas aqui ele começa a observar. Irmãos das igrejas evangélicas, esse é o recado que Judas está dando. Esse Judas aqui, irmão, não é o Iscariote não, tá? Porque o Judas Iscariote, o traidor que vendeu Jesus, ele se suicidou. Esse Judas aqui, ele é servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, ao chamado querido Deus Pai para o ministério. Ele é irmão de Tiago, glórias a Deus. Aleluia. Então ele começou a observar, ele viu a necessidade de escrever essa carta e enviar à igreja. Glórias a Deus. Aí no versículo 5 ele diz assim: mas quero lembrar-vos que, como que já sou que uma vez isto, que havendo o Senhor salvo o povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. O que ele quer dizer com isso, meu pastor Elson? É que Deus não vai passar a mão na cabeça de ninguém, meu irmão. Deus não vai passar a mão na cabeça de ninguém, meu irmão. Porque é um tal de pregador e pregador aí prometer céu para todo mundo. Vocês estão prometendo céu para todo mundo, meu pastor. Eu não sei que tanto céu é esse que eles prometem, que nem Deus promete, irmão. A Bíblia diz que para ir para o céu é só lavar e remir no sangue do Cordeiro. Como que uma pessoa em pecado vai para o céu? Não tem como. Só existem dois caminhos e um a escolher: ou é céu ou é inferno. Por isso que aqui no versículo 5 ele está dizendo: mas quero lembrar-vos que já uma vez soube isso, que o Senhor, salvando um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E quem são esses que a Bíblia fala que Deus destruiu? Está aqui também escrito na Bíblia, irmão. Está aqui. Mas vamos continuar, está muito boa a palavra, glórias a Deus. E versículo 6: aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram sua própria habitação, os reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Todos foram cobrados, até os anjos. Os anjos, que nós sabemos muito bem que é Satanás e os demônios, que se rebelaram contra Deus, arrumaram guerra no céu, quiseram tomar o trono de Deus, mas se deram mal, porque contra Deus ninguém consegue se levantar. Por isso que nós temos que estar na palavra de Deus, meu irmão e minha irmã. Temos que estar na palavra do Senhor. Irmãos, irmãs, está surgindo tanto ministério estranho, tanto cargo estranho, que na Bíblia não tem autorização, meu pastor. Eu não vou entrar em detalhe aqui, mas se é para consagrar o que a Bíblia nunca autorizou, glórias a Deus. Eu falei isso essa madrugada pregando, glórias a Deus, no trabalho. Eu comecei a pregar na rede social, encheu de gente lá me assistindo lá, glórias a Deus. Glórias a Jesus. Mas vamos lá. Aí se é para. Deixa eu dar uma paradinha para frente, versículo 7. Assim como na cidade de Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aquelas indo após outra carne, foram postos por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. O que quer dizer Sodoma e Gomorra? É que cada um estava vivendo como queria, andando como queria e fazendo aquilo que queria. Mas a palavra de Deus não ensina assim. Se nós não tivermos conforme está escrito, nunca herdaremos o reino do céu, meu pastor. Meu pastor
bateu no meu ombro e falou: nunca mais tu prega na minha igreja. Aleluia! O que foi que eu fiz? Glória a Deus! Nunca mais tu prega aqui. Você é louco, você é maluco, você quer espantar o meu povo. O povo era dele, mas Jesus não, o povo era dele. Meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, deixa eu me equilibrar aqui, que foi engraçado que ele falou. Aí eu falei: mas pastor, o que foi que eu fiz? Pastor, o que foi que eu errei? Eu só falei Bíblia, eu só falei o que estava escrito. Não fez nem ilustração, meu pastor, porque eu trabalho há mais de 10 anos na rádio, não usei nem ilustração, só falei Bíblia. Aí ele falou: o povo aqui é sensível, o povo não está acostumado a ouvir isso. Você deveria ter falado mais do amor, você deveria ter falado que Jesus só quer, que Jesus quer um coração, deveria ter falado isso. Como é que você vai pregar uma palavra daquela? Nunca mais você prega aqui. E eu já tenho ordem aos obreiros, que quando você pisar aqui, nem passar oração. Eu falei: se preocupa não, pastor. E quem falou que eu quero voltar? Porque eu vim aqui para entregar o recado de Deus. O recado de Deus foi entregue. Agora eu faço o que eu aprendi com os santos apóstolos. Sacuda a poeira do teu pé e vai embora. E deixa que o meu espírito faça a obra. Aleluia! Assim está a minha vontade, irmão. Eu só não vou dar o nome do pastor e o nome da igreja. Mas foram 3 igrejas aqui dentro que fui chamado no gabinete. Ainda bem que não tem gabinete, né, pastor? Porque a mensagem só está começando, só estou na introdução. Na hora de começar a revelar que é o mistério profundo de Deus, glória a Deus. Ainda bem que não tem gabinete aqui. Eu estou brincando, o pastor Elcio aqui, ele gosta da verdade, ele gosta da autoridade, ele sabe quem está capaz da verdade e quem não está. Ele sabe quem é de Deus e quem não é. Ele sabe quem é o Senhor escolheu esse mal. Ele sabe muito bem. E conforme eu falei, aqui só está os escolhidos, os perdidos que se salvar. Entra aqui que nós vamos receber e Jesus vai te aceitar no reino dos céus. Glória a Deus. Por isso, não desista daquilo que Deus já confiou em vossas mãos. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Eu me lembro, eu não sei se a missionária aqui, a missionária Marlene estava um dia, no primeiro dia que eu fui apresentado. Glória a Deus, agora que eu lembrei que eu estou ao vivo, tinha até esquecido que eu estou ao vivo. Até os anos saber também o que eu vou falar. Mas no primeiro dia que eu fui apresentado, a chama ficou quente lá no conhecimento e na palavra. Eita, que pastor abençoado, esse pastor presente nosso, que agora é meu também, com vocês. Mas ele citou alguns tópicos que eu tenho esse conhecimento dentro de mim também. E ele falou: só não vou entrar em detalhes aqui, irmão. Isso a nossa igreja, o Ministério de Bioolímpica, não aceita. Eu guardei aquilo comigo, meu pastor. Eu guardei, porque também é o que eu não aceito, é o que o pastor Elcio não aceita. Eu conheço o coração do pastor Elcio, e eu sei o que ele, na escola teológica que ele se formou, eu também me formei também. Eu não sei se ele chegou a ir além, mas depois que a gente se separou, cada um foi para um canto, não deu para a gente namorar mais junto, eu era namorado, mas cada um foi para um canto. Glória a Deus, glória a Jesus. Eu continuei com os meus estudos, com os meus conhecimentos, e fui um pouquinho mais além, chegando a quase ao bacharelado em teologia. Ao bacharelado é um mestrado. Rafael que sofre perto de mim lá. Quando começam a falar, é do Gênesis até o Apocalipse. Eu não canso não, só na comigo. Canta uma musiquinha de Iná e não me fala, senão não vou parar de falar a Bíblia aqui. Glórias a Deus. E ele citou alguns tópicos que foi interessante, eu guardei aquilo comigo. Glórias a Deus. E é o que está acontecendo hoje na atualidade. Fez, todo mundo está fazendo, deu certo, vamos fazer também. E a Bíblia não autoriza certos tipos de comportamento, certos tipos de cargos que nunca existiu na Bíblia, e tem muita gente fazendo por aí. Aí, o Senhor falou comigo pela madrugada, pastor Elcio. O Senhor falou comigo pela madrugada e me deu diversas interpretações
A Bíblia fala assim, meus irmãos e minhas irmãs. Não entre nessa furada que estão fazendo aí fora. Tudo aquilo que está fora da Bíblia vai acarretar em maldição e depois no final queimar no fogo do inferno. Mas um fez, o outro fez e está dando certo. E agora? Está dando certo. Mas você tem que saber se Deus aprovou aquilo ali. Porque se Deus não aprovou, é uma igreja de Laodiceia. Segura o som aí. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Escreveu até no inferno agora. Glórias a Jesus. A revelação da forte. Tudo aquilo que está fora da Bíblia, irmão. Tudo aquilo que está fora da Bíblia, irmão. Não tem amparo, nem autorização e nem confirmação no reino dos céus. Por isso, não se engane. Se você ainda guarda aquilo que você aprendeu há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, continue guardando. Porque a salvação é individual. Cada um vai dar conta de si a Deus. Aí o versículo 8 diz: e contudo também enche semelhantemente, versículo 8, adormecido, contaminado sua própria carne, rejeitando a dominação, vitupério e vitupério às autoridades. Se eles estão fazendo isso, eles estão como adormecidos. E o que a Bíblia diz para ele, meu pastor? Desperta tu que dormes, e Cristo esclarecerá, levanta dentre os mortos, e ele te anunciará a vida eterna, irmão. Foi por isso, pastor Nelson, que criticaram o Senhor, jogando uma letra para mim. Criticaram o Senhor, dizendo assim: a pior coisa que o pastor Nelson fez foi ter trazido esse rapaz para o ministério de Vila Olímpica. Eu falei: pô, não é a pior coisa. Aí o rapaz começou. Eu sei por quê, irmão. É porque comigo, pela misericórdia de Deus, pastor Nelson me conhece, comigo tem que ser a luz da Bíblia. Tem que ser conforme está escrito. Se trazer fora da Escritura, eu não vou aceitar. Eu posso até aturar. Eu faço igual o nosso pastor presidente. Eu não aceito, mas eu vou aturando por enquanto. Ele vai dando corda, mas também quando puxar, irmão, vai ter certeza, vai dar menos do pão. Aleluia! Não é assim, meu pastor? Ele vai dando corda. Aí estou pensando que o pastor presidente está aceitando. Está pensando que eu estou aceitando. Está pensando que o pastor Nelson está aceitando. Ele está dando corda. Quando ele puxa, irmão, vai menos do pão. Glórias a Deus. O que o irmão quer dizer com isso? É que devemos vigiar. Tudo aquilo que está fora da Escritura, nós não devemos aceitar. Não devemos aceitar. Sabe por causa de quê? Um dia, eu e você vamos estar na eternidade para prestar conta de todos os nossos atos, pensamento e palavra. E mais, tudo que sai do altar, eu não posso aceitar tudo que sai do altar. Eu tenho que ver se está na Bíblia. Vocês têm que ver se o que eu estou pregando, se o que eu estou falando está na Bíblia. Vocês têm que ver se o que o pastor Elcio está falando está na Bíblia. Você tem que ver se os pastores de congregações do Ministério de Vila Olímpica estão na Bíblia. Porque se ele não tiver na Bíblia, ele não aceita, irmão. Porque tudo que está fora da Bíblia vai acarretar em maldição. E outra, o diabo só vai ter força, o diabo só vai conseguir fazer uma coisa se estiver no fora das Escrituras. Se você estiver dentro da Bíblia, o diabo não pode fazer nada. Aí o versículo 9 diz: mas o arcanjo Miguel, um anjo, quando
cheio de odiadores da palavra de Deus. Eu estou falando isso aqui, irmão, não é porque eu estou aqui não. As palavras que eu estou pregando aqui, eu prego em qualquer lugar. Prega até em canal aberto, do jeito que eu estou pregando aqui. Em canal aberto eu prego até mais forte. Ó. Aqui eu estou falando leve. Em canal aberto não tem como ninguém pegar mesmo, para trás das câmeras, quem vai pegar atrás das câmeras? Aqui não, tem que vigiar. Então pode voar um abacaxi de lá para cá, pode voar uma banana, pode voar uma jaca, sei lá, glórias a Deus. Eu tenho que ficar ligado até a minha memória em casa, nas redes sociais, sintonizo todas as redes sociais, que são mais de 10. E começa a falar. É um tal de aparecer na gente nas redes sociais, irmão, me xingando, mandando para tudo quanto é lugar. Eu só dando um beijinho para eles. Obrigado, perseguidores. Obrigado, perseguidores. Pelo menos você lembrar de mim, nem seja para perseguir, mas lembrar de mim, que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor é contigo. Antes não, ela ficava até turbada. Isso aí vai queimar teu ministério. Para com isso, ela não estou falando de você. Não deixa eu falar. Chamando até de me chamar na rede social de pastor Tiago. Sabe por que me chamaram? Eu preguei a mensagem de juízo final. Se não se arrepender, vai queimar no fogo do inferno. Tinha um monte de gente para trás, eu não sabia. Aí sumiu 2.000 pessoas na minha rede social. Eu falei, meu Deus do céu, perdi seguidores. Sumiu 2.000 pessoas, voltou 4.000 pessoas. Mas os crentes começaram a perceber quem é aqui. Mas para terminar, eu vou terminar já. Glória a Deus. Estes, porém, dizem mal do que não sabem. É o que tem lá na rede social, em qualquer lugar fora da direção desse ano por aí. Naquilo que naturalmente conhecem como animais irracionais, se corrompem. Aleluia! Glória a Deus! Assim tem um monte de gente. Irmãos, irmãs, preste atenção no detalhe que eu vou falar aqui. Eu gosto muito de ensinar essas coisas. Todas as vezes em que você vê uma pessoa que se diz supostamente ser cheia do Espírito Santo e odeia a palavra de Deus, que Espírito Santo é esse? Que Espírito Santo é esse? A pessoa está ali, rodando, mistério, vai para lá, vem para cá, mete a cabeça na parede, gira, vamos ouvir o pregador. Eles tudo somem da igreja, que Espírito Santo é esse? O Espírito Santo é amante da palavra de Deus. A Bíblia diz 3 testificam no céu, Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluia. E como é que esses odeiam o Espírito Santo de Deus? Não há como é que eles que diz ser cheio do Espírito Santo de Deus odeiam a palavra de Deus? Não há conexão, não há encaixe. O Espírito Santo e a palavra de Deus estão unidos, uma coisa só. O Pai, o Filho e o Espírito Santo testificam no céu toda a palavra de Deus. Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia! Glória a Deus! Eu não sei aqui, eu não sei aqui. Mas depois do episódio de domingo, eu não sei aqui. Mas depois do episódio de domingo, qualquer um que aparecer lá na igreja de Jerusalém, eu acredito que em Betel também vai ser a mesma coisa. Qualquer um que aparecer lá dizendo ser pastor, pede a carteirinha. Não, irmão, não devemos julgar. Eu sempre andei documentado. Todas as vezes que eu ia em algum lugar, meu irmão é pastor de tal igreja. Da igreja tal. Não pode ser o nome que eu troquei de ministério, né? Isso aí é. A igreja tal. A carteira do irmão está aqui? Irmão, o nome de Jesus está aqui. O nome do pastor, se o senhor quiser, eu te dou o endereço. É porque acontece umas coisas estranhas aí, se a gente não tiver uma alusão, uma ótica melhor para ver, a gente acaba pegando vento. Tem gente que vem, se não vem para visitar a nossa igreja, não vem para nos ajudar, não, vem para olhar, para me esbilhotar, para criticar, para falar mal, para inventar. Eles não vêm para somar, eles têm o título de Satanás. Da onde tu vem, Satanás? De onde há e para céu da terra. Satanás, você conhece a
Fiquei olhando assim, fechei a cara na hora. Fechei a cara e cruzei os braços. Aí rapidinho, o suposto Espírito de Deus que estava na pessoa meteu o pé. O Espírito saiu na frente e ele foi atrás. Então eu já botei esse propósito. Ah, fulano então está visitando, pastor, de qual igreja? Me dá pede a carteira dele, por favor. Ah, não, isso é de lugar, não sei, por favor, pede carteira. Senão nem para saudação vai dar. Tem que avaliar a carteira, tem que avaliar. Já você não deixa dar e nem dá oportunidade para essas pessoas que vêm sem uma identificação. Em qualquer lugar nós temos que ter uma identificação. Se eu chegar na empresa lá, na empresa do meu trabalho, e não apresentar minha identificação, meu crachá e o código de numeração de entrada, eu não consigo nem entrar. Além disso, eu posso tomar até uma advertência, uma suspensão, até mesmo uma justa causa, se eu não tiver a minha identificação. Glórias a Deus. Então nós temos que começar a vigiar mais. Eu estou trazendo isso como um conselho, irmão. Não chamando a atenção de ninguém, não. É conselho que eu estou dando. Glórias a Deus. Porque está cheio de imorais andando por aí fora da direção. E o alvo deles, sabe qual é o alvo deles? É atingir o ministério e atingir a mesa que está aqui. Aleluia! Esse é o alvo deles principal. Eu vou contar um fato que aconteceu lá na igreja da onde eu era antes de eu vir para cá. Eu não sei se eu já contei isso aqui para os irmãos, para as irmãs, mas eu vou contar aqui para ficar para a experiência de vocês. A Rafaela está aqui testemunha. A Rafaela não me deixa mentir. Chegou um desses aí dizendo ser pastor. Os irmãos lá já tinham me dado uma referência. Olha, vai aparecer um irmão aí que é pastor, homem de Deus, homem do fogo, roda, cospe, mete a cara na parede, é uma maravilha ele. Aí ele esperou o culto acabar para entrar. O erro já começou ali. Esperou o culto acabar. Quando o culto acabou, ele entrou. Aí começou a falar em mistério. Olha, pô, o fogo só pegou depois que o culto acabou. Aí começou a falar em mistério. Aí eu estou lá no altar, o irmão tinha dado uma referência mais ou menos. Falei, vou até ele para convidar ele para pregar na igreja. Quando eu estava se aproximando dele, irmão, isso tem que estar ligado, Elson. O Espírito Santo falou no meu ouvido assim, nitidamente eu ouvi: meu servo, guarda o teu coração, é um laço para ti. Assim mesmo o Espírito Santo falou. Aí eu parei na hora. Parei, olhei na direção dele e falei, meu Deus, me guarda, eu vou continuar andando. Aí eu fui para apertar a mão dele. Aleluia! Eu fui apertar a mão dele, ele puxou a mão dele. Eu falei, irmão, os irmãos aqui deram uma referência que você é uma bênção, glórias a Deus, que você é uma bênção. Glória a Você Deus. pode trazer uma palavra para nós, glórias a Deus. Aí ele puxou a mão, me olhou com ignorância e falou assim: palavra para você todo desconcertado, essa igreja desconcertada, o altar está quebrado, desse jeito. O povo ainda estava tudo na igreja ainda. Falei, meu Deus. Aí o Senhor me deu sabedoria no que falar. Glórias a Deus. Aí eu falei, tá bom, irmão, vamos fazer o seguinte: está todo mundo desconcertado, o altar está quebrado também, o carro não tem do meu lado. Mas Jesus me ensinou uma coisa, uma sabedoria. Aleluia, Jesus. Não é os sãs que necessitam de médico, mas é o doente. Está todo mundo doente, principalmente esses irmãos que te indicaram. Traga uma palavra de cura para nós, para que nós venhamos ser curados. Estão de cura. E ele sai de perto de mim. Está todo errado, está em pecado. Se deu para mim. Eu fui na direção dele, eu olhei, coloquei a mão no ombro dele, eu olhei no olho dele e falei, qual é o teu nome? Se manifesta agora. Elson caiu, mas o bicho gritava muito contra ele. O bicho, ele manifestou o demônio dele. Falei, fica quieto aí. Aí, irmãos, aqui ó. O homem de Deus de vocês aí. Olha o que é que vocês estão ouvindo. Vocês estão ouvindo a Satanás. Olha aí, ó. O que vocês estão ouvindo. Pô, mas eu fiquei tão irado naquele dia. Ele veio para querer humilhar o altar, humilhar a igreja, humilhar o povo. Eu fiquei tão irado naquele dia. Eu fiz um negócio com Satanás. Eu falei, diabo, em nome de Jesus, vem para cá para querer envergonhar, né? Eu disse, sim, Senhor. Fazer o seguinte contigo, porque bateu o galho hoje. Estou me olhando demônio, gritando. Vai pelo mesmo caminho que você entrou. Você vai voltar pelo mesmo caminho
e vai levar isso contigo. Os irmãos depois me criticaram. Irmão, você deveria ter libertado ele. Se fosse uma vida, uma alma que veio para se arrepender, é uma coisa. Agora, uma pessoa que veio para tentar destruir a igreja, faça a oração de Paulo. Qual é a oração de Paulo? Está lá em 1 Coríntios capítulo 5. Está lá, escrito lá. Este que eu entrego os bois a Satanás, para que a carne seja destruída e a alma salva no último dia. Por isso que nós temos que estar atentos, irmão, que nem tudo aquilo que se diz. Opa, mistério de Deus é de Deus, tem que ter um discernimento para saber se é de Deus ou não. Tem que ter um discernimento. Para terminar, ai deles porque entraram pelo caminho de Caim. É o último versículo que eu falei, só isso que para terminar aqui logo, fica muito tarde. Ai, Judas capítulo 1, versículo 11. Ai deles porque entraram pelo caminho de Caim, foram levados pelo engano de prêmio de Balaão e perecerão na contradição de Coré. Por quê? O apóstolo Judas, o obreiro Judas, continua aqui e termina aqui. Eu vou fechar até a Bíblia para a gente ir para casa. Glórias a Deus. Por que o apóstolo Judas, ele começa a pregoar, ele começa a ensinar, e ele começa a mostrar para o povo da igreja que recebeu essa carta, a carta de Judas, para estarmos atentos e vigilantes? É porque coisas estranhas estavam entrando dentro da igreja. E por essas coisas estarem entrando dentro da igreja, se não tivermos o discernimento, nós vamos ser enganados. Nós vamos ser enganados, irmão. Por isso que onde eu tenho passado pregando, e até lá na igreja onde eu estou atualmente, eu tenho alertado, vamos ter um cuidado, gente. Vamos vigiar. Nem tudo que brilha é ouro. Eu não quero que vocês pensem que eu estou julgando alguém, mostre de mim tal coisa. Mas devemos vigiar. Porque existe muita gente andando desordenadamente. Existe muita gente que veio com intenção para querer matar o altar e matar as irmãs do círculo de oração. Temos que estar atentos para que nós não venhamos a cair no engano, irmão. Esses dias aí, eu sei que cada congregação tem seu grupo, graças a Deus. No grupo lá da gente lá, eu coloquei um alerta às irmãs. Depois do culto de domingo, eu coloquei um alerta para as irmãs. Eu vou mandar um vídeo para você, meu pastor Elcio, para poder colocar no grupo de vocês, para vocês verem qual é o alerta, o que aconteceu com uma missionária, por ela tentar fazer a obra sozinha. Foi na casa de um rapaz, o rapaz fingindo, está com depressão, fingindo que ele ajuda, fingindo que ele é um auxílio. Aí começou a citar perto dessa missionária. Aí o esposo dela estava trabalhando, ela perguntou, vou lá ajudar na alma, vou lá ajudar. A Bíblia não manda sozinha, manda de dois, três, se for possível. Ela pegou e foi. Quando ela entrou, já estava tudo maquinado na cabeça daquele endemoniado do inferno. Ele estrucou aquela mulher, estrangulou e depois ela matou. Isso está no vídeo, foi documentado, passou em quase todos os canais de televisão. E depois ainda falaram assim, ó, bem feito para ela, ninguém mandou ela facilitar a situação, porque quando se trata de um negócio de igreja, a justiça não está nem aí. Quando é igreja, pastor, ou missionário, para eles é como se estivesse fazendo um favor, tirando mais um quem de circulação. Aí sim, nós temos que colocar essa vigilância. Glória a Deus. Vocês falam para a Rafaela, sempre orientam ela, sempre mostram ela o caminho, sempre mostram ela a direção, sempre mostram para ela vigiar, sempre falam para ela, se tiver qualquer dúvida, tu me pergunta, que eu vou te orientar, não faça nada sem me consultar, para você não pegar vento. Por exemplo, abaixo o vento de Jonas, entrou no navio e todo mundo entrou no vento por causa de que estava fora da direção. Todo mundo pagou o preço. Meus irmãos, muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado à missionária Marlene, que nos convidou para estar aqui para pregar nesse dia. Pode convidar quantas vezes quiser, eu venho, se meu trabalho não me atrapalhar, eu estou aqui. Pode convidar comigo, que daí vier. Eu vou estar fazendo um levantamento da agenda de pregadores, para estar colocando aqui para pregar com vocês aqui. Eu conheço muitos pregadores que vêm pregar sem interesse, Elcio. Que a maioria dos pregadores, nós para vir pregar, você tem que pagar, senão não vem. Glórias a Deus. Se não pagar, ele não vem não. Teve um que, isso aqui é tudo falando na igreja, no outro lado lá, comprou 100 conto para ele pregar e ele queria que pagasse a passagem dele. Mas não se preocupa não, fique em casa mesmo. Eu vou pregar aqui. Não se preocupa não, fique em casa. A igreja lá humildezinha, a igreja onde era,
aqui no campo de vocês, que a condição de direito, glória a Jesus, preso pequeno, eu não se preocupa não. Mas lá eu vi um monte de pregador lá, o pastor Elcio participou lá, pregando lá, o esposo da varoa que está aqui, o Ronaldo, glória a Deus, e havia muito mais gente lá, mas com misericórdia do Senhor, o Senhor quis que nós saíssemos de lá. Depois que eu casei com a Rafaela, começou a ficar mais difícil, aí o vento ficou soprando mais ainda. Falei, Rafael, esse entendimento é que chegou a hora de sair. Já estou conversando com o pastor Elcio, já tenho uma direção para onde eu vou. Aí ela até falou, mas não vai cobrar a gente antes, aí não vai não. Fique tranquilo, já está tudo alinhado. Entendeu, pastor Elcio? Vamos fazer o casamento agora. Glória a Deus, vamos ficar aí, pastor. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus, que o Senhor Jesus possa falar mais forte aos vossos corações. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus abençoe nosso pastor Gelson. Vamos ficar em pé, porque a hora já voou. Ainda tem que conversar com ele ali no gabinete ali. Conversar com o pregador do gabinete. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, pedido de oração, soberano e eterno Deus. Nesta noite, Senhor, vai aqui, Senhor, a tua sexta, Senhor, de teus nomes, Senhor. Muitos, aleluia, nem entram mais por essas portas, nem moram mais aqui, mas ainda continuam aqui. Crianças que hoje já são adultos, pais de filhos, Senhor, quantos têm sido os livramentos, quantos tu salvou, Senhor, quantos, Senhor, já estão no teu caminho, Senhor, aleluia, toma nas tuas mãos. Aqui também tem filhos, Senhor, das tuas filhas que já partiram, mas nós estamos aqui cuidando da família que ficou, porque o Senhor é o Deus do impossível. Então, nesta noite, toma cada um nas tuas mãos. Jesus, eu sei que tu não despede ninguém com as mãos vazias. Então, nesta noite, eu te apresento cada vida, Senhor, aleluia, que entrou nesta manhã por essas portas, que entrou nesta noite por essas portas. Muito obrigado, Senhor. Toma, Senhor, nas tuas mãos cada um. Eu sei que tem livramento, tu tem salvação, tu tem, aleluia, cântico, Senhor, aleluia, nesta noite tu tem o melhor para oferecer. Então toma cada um nas tuas mãos para a glória de Deus, em nome de Jesus. E amanhã nós temos o ensaio 4 horas, aleluia, com a missionária Cristiane aqui. Nós vamos louvar os hinos, aleluia, da nossa festividade, que vai ser no sábado. Então nós vamos estar aqui 4 horas amanhã em nome de Jesus, pastor Elcio. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Sábado, permitindo Deus, também tem a festividade, às 7 horas da noite. Eu esqueci até quantos anos está fazendo. É 29? Glória a Jesus. 29. Aleluia, Jesus. Vamos agradecer ao nosso Deus. Gabinete depois. Está fazendo gabinete. Glória ao Senhor, nosso Deus. Aleluia, Pai. Jesus. Obrigado, meu Deus, pela tua presença. Glória a Deus, Jesus. Obrigado pela vida das tuas servas que iniciaram esse Aleluia, trabalho. Jesus. As tuas Glória a servas Deus. falaram do decorrer Aleluia. do culto. E agora a mensagem da tua palavra, Senhor, Aleluia, Jesus. que falou aos nossos corações, ó Deus, que tu continua usando cada vez mais o pastor Gelson, abençoando Aleluia. sua esposa, abençoando seus familiares, Glória a sua Deus. família, aqueles que Aleluia. ainda, Pai, não estão no teus caminhos, que o Senhor possa trazer, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Glória a Deus. Abençoe o seu trabalho, Aleluia. repreenda todo o mal naquele lugar, Senhor, para que o teu servo saia no horário certo, porque ele chega no Glória a horário Deus. certo, ele tem que sair no horário certo, porque é lei, Glória a ó Deus. Pai Celestial. Se tiver algum impedimento, jogue na terra em nome do Senhor Jesus. Leva-nos em paz, debaixo da graça do Senhor Jesus, do amor de Deus, nosso Pai, e da comunhão do Espírito
terminar até sábado, se Deus permitir, a festividade, em nome